tema de saúde pública, a pandemia da Covid-19, quem diria, deslocou o governo federal e mexeu no jogo político brasileiro. A classe média voltou a fazer barulho e bate panelas a cada insatisfação. Já as elites conversam a boca pequena. Sobre o que conversam? No Opinião Pernambuco de hoje, nós vamos falar sobre o novo coronavírus e seus efeitos no governo brasileiro. Neste primeiro bloco do programa, eu converso com o cientista político Sérgio Ferraz. Sérgio, boa noite. Obrigada pela presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. Bom, minha primeira pergunta para você. Além da crise sanitária, o país enfrenta hoje uma crise política e, se sim, de que proporções? Stella, eu diria que o Brasil, ele, como o resto do planeta, ele enfrenta hoje uma crise sanitária gravíssima, né? Talvez desde a gripe espanhola, há 100 anos atrás, o planeta não se defronta com uma crise epidemiológica de tal gravidade, enfrenta também uma crise econômica. Para enfrentar a crise sanitária, é preciso desacelerar com muita força a economia, e aí a condição do Brasil é particular, enfrenta uma terceira crise, que é a crise política, ao contrário dos outros países. E por que o Brasil enfrenta essas três crises em cima uma da outra? Porque a postura do governo brasileiro, ela destoa completamente da postura de 99% do resto do mundo, né? Enquanto no resto dos países nós temos uma postura em que as lideranças políticas, os presidentes das repúblicas, os chefes de Estado e de governo se alinham à Organização Mundial de Saúde, se alinham às recomendações da ciência, da medicina, das políticas públicas sanitárias, no Brasil nós temos um presidente da República que decidiu declarar guerra a tudo isso. Decidiu ir por um caminho que não está baseado nos fundamentos da ciência. E isso chocou a sociedade. Daí essa crise profunda nesse plano político que a gente está vivendo também. Sérgio, você diria que o presidente Bolsonaro é hoje um abacaxi para as elites que ajudaram a elegê-lo? Em certo sentido, sim. Eu acho que isso está registrado, a gente pode registrar isso de um ponto de vista mais geral, mas também em pequenas cenas. Eu acho que aquela cena do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, enfrentando aquela multidão, né? Ronaldo Caiado, um homem da direita, inclusive de uma direita que a gente pode dizer uma direita radical, mas ali falou mais alto a responsabilidade de político, a responsabilidade de médico, a responsabilidade de homem público. E a gente viu aquela cena de Ronaldo Caiado indo para o confronto com aquela massa bolsonarista, que até pouco tempo atrás era a própria massa que também lhe dava sustentação. A impressão que a gente tem é que quando o Bolsonaro insistiu nessa postura que vai contra tudo, né? Não se trata de alguma coisa que você tenha duas posições. Não há duas posições nesse embate. Basta olhar para o cenário internacional, basta olhar para a medicina, basta olhar para os infectologistas, basta olhar para a Organização Mundial de Saúde, quer dizer, basta falar com quem entende minimamente do assunto. Não há duas posições. Então, na medida em que o presidente da República rompe com isso e tem a coragem de se colocar como um sabotador geral dos esforços do país como um todo, ele passa a ser, sim, um abacaxi para toda a nação. E eu diria que abacaxi ainda é um termo, digamos assim, simpático, porque, na verdade, ele está colocando em risco a vida das pessoas. E mais, ele está colocando em risco a vida das pessoas por um motivo torpe, Stella, por um interesse na própria reeleição. Ele está disposto a tentar comprar a reeleição com uma pilha de corpos, com uma pilha de cadáveres. Isso é gravíssimo.
Você acha que a essas alturas do campeonato, a trinca Bolsonaro, Paulo Guedes e Sérgio Moro caiu por terra? Aí pensando na perspectiva das elites. Em certo sentido, sim, Estela. Não é exagero. Talvez a palavra ruir completamente ainda não seja a mais adequada. Mas eu diria que essa solda, digamos assim, está absolutamente trincada em vários lugares estratégicos. Isso por quê? Em primeiro lugar, Paulo Guedes. Vamos falar um pouco de Paulo Guedes. Paulo Guedes termina sendo, nesse momento, uma figura funcional aos interesses de Bolsonaro. Por que eu digo isso? Porque Paulo Guedes é uma figura absolutamente despreparada para enfrentar esse momento. Despreparada no sentido da competência, que ele não tem, e despreparado no sentido de ser refém de um dogmatismo, de uma visão fechada, de uma visão quase fanática, visão essa superada, visão dos anos 60, da Universidade de Chicago, que é incapaz de sair da sua caixinha ortodoxa e pensar as soluções que a economia precisa hoje. Na medida em que Paulo Guedes não dá essa solução ou tenta atrapalhar quem está tentando encontrar essa solução, essa semana mesmo nós estamos vendo, por exemplo, fazendo uma janela para dar um exemplo concreto, o esforço do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados votou, agora no início da semana, uma PEC de resgate de estados e municípios, cujo objetivo não é nenhuma bomba fiscal, né? O objetivo é simplesmente garantir os níveis de ICMS e ISS, Imposto sobre Serviços, que é o imposto das prefeituras, dos municípios, e o ICMS, que é o imposto dos estados. O objetivo dessa medida da Câmara é garantir os níveis de 2019, que são os níveis mínimos para se enfrentar a crise, já que a gente vai ter necessidade de muito mais gastos. Diante dessa iniciativa da Câmara, aprovada por mais de 400 deputados, Paulo Guedes está tentando sabotar. Então, por que eu estou dizendo que Paulo Guedes é funcional a Bolsonaro? Porque Bolsonaro claramente joga na incapacidade da população resistir ao aspecto econômico da crise. Só que ele faz isso de uma maneira perversa, porque é no governo federal que está a solução. É o governo federal que tem o Banco Central, que pode imprimir moeda. É o governo federal que tem o Ministério da Fazenda. Seria o governo federal que poderia sustentar esse esforço para permitir que as pessoas fiquem em casa. Estou pensando aqui em 3 pontos de deslocamentos provocados por essa pandemia da Covid-19. Um ponto é o tamanho do Estado. A gente sabe que Paulo Guedes é um ferrenho defensor do Estado mínimo, o Estado que não gasta. O outro ponto é a importância da ciência, da pesquisa científica e da educação. E um terceiro ponto, o diálogo aí entre as nações, o diálogo, a colaboração entre as nações. A minha pergunta para você é se, depois desse vendaval provocado pela Covid-19, se há lugar, pensando aí no espaço público, para 3 figuras do governo brasileiro: o próprio Paulo Guedes, o ministro da Educação e o ministro das Relações Internacionais, que é Ernesto Araújo. Eles cabem ainda no espaço público depois dessa sacudida toda da Covid-19? Ciência, educação e cooperação, tanto no plano doméstico como no plano internacional, são as chaves para a gente encontrar saídas para essa crise gravíssima, essa crise inédita que o mundo enfrenta. E ciência, educação e cooperação, tanto no plano doméstico como no plano internacionais, sempre foram os alvos, talvez alguns dos alvos principais do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é contra a razão, contra a ciência, contra a educação e quebra sistematicamente, todo dia, diariamente, as tentativas de cooperação, tanto no plano doméstico, com os seus aliados, com a oposição, com os outros poderes,
como no plano internacional. A gente assiste coisas inacreditáveis. No momento em que o mundo todo dialoga com a China para se valer da expertise da China para combater a Covid-19, para se valer, inclusive, da capacidade de produção de equipamentos que a China tem, o governo brasileiro, na figura do seu chanceler e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, agridem a China. Então, é um governo, são figuras que elas aparecem como inimigas do povo brasileiro, como sabotadoras do povo brasileiro, seja por seu dogmatismo, seja por seu fanatismo, seja por sua incapacidade de entender a dimensão do momento, seja por sua incompetência técnica de organizar os meios para lutar, para traçar as estratégias e atingir os objetivos necessários nesse momento, seja por qualquer dessas razões, essas figuras que você citou me parecem completamente despreparadas para enfrentar o que a gente está vivendo e elas tendem a diminuir. Você falou também antes de Sérgio Moro. Sérgio Moro é o grande desaparecido desse cenário. A gente não vê Sérgio Moro por uma razão muito simples. Sérgio Moro não tem nada, absolutamente nada a dizer. Eu apostaria em você que a gente vai ver o Congresso Nacional agindo, a gente vai ver os governadores agindo e a gente vai ter algumas figuras no Executivo lutando para neutralizar Bolsonaro e esse grupo sabotador. E a gente vai ter que caminhar com todas essas dificuldades, o que faz do caso brasileiro um caso único, porque a maior parte das nações está unida nessa batalha. No Brasil, a gente conta... No Brasil, o vírus tem um aliado, que é o presidente da República e o grupo radical que o cerca. Eu tenho 30 segundos para encerrar. A minha pergunta para você é: em que movimento imediato, a partir desse quadro que você desenhou, você aposta como movimento das elites brasileiras? O movimento das elites brasileiras e da sociedade brasileira como um todo vai ser neutralizar Bolsonaro para salvar vidas e para salvar a economia. Se nós deixarmos a condução da crise aos delírios de Bolsonaro diante de uma panaceia ou em sua sede tenebrosamente egoísta de fazer a economia voltar a andar, pensando no objetivo eleitoral, a gente não vai conseguir nada disso, a gente vai ter mais mortes, a gente vai ter uma economia ainda mais castigada e a gente vai ter uma tragédia nesse país. Então, o grande esforço de grande parte das elites hoje é neutralizar essas figuras e conseguir, com a sociedade civil, com os outros setores do governo, com os outros poderes e com o Congresso, manejar essa crise da melhor forma possível. Sérgio, muito obrigada e até um próximo encontro, que não tarde. Obrigada. Tá bom, Estela, muito obrigado. Muito obrigado. Nós temos agora um rápido intervalo. No próximo bloco, eu converso com Renan Montenegro, pesquisador do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o novo coronavírus e seus efeitos sobre a política e o governo brasileiro. Eu converso com Renan Montenegro, pesquisador do programa de pós-graduação em Ciência Política da UFPR. Renan, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Opinião Pernambuco. A minha primeira pergunta para você é a seguinte: se com essa crise toda aí, sanitária e política e econômica que o Brasil atravessa, se a base de apoio do presidente Bolsonaro encolheu? Olha, Estela, a gente pode pensar nessa sua questão pelo menos em duas frentes. Tanto na base político-partidária tradicional, que diz respeito ao relacionamento do Executivo com o Legislativo, quanto no que diz respeito à base eleitoral, ou seja, as pessoas que votaram no Bolsonaro. Indo por parte, com relação ao primeiro eixo que eu mencionei. O presidente está sem partido, né, já há algum tempo. O partido que forneceu a legenda para que ele pudesse
conseguir se candidatar e também se eleger, que é o PSL. O presidente se envolveu com rusgas com o Luciano Bivar, né, com o Bebiano, que já faleceu agora recentemente, e no trato, né, com os partidos no Congresso, que é um trato necessário para que a coalizão funcione, né, para que a máquina administrativa esteja bem azeitada, também está problemática. Não à toa a gente tem visto com frequência conflitos do presidente com o DEM, né, por exemplo, que é o partido que está no comando tanto do Senado quanto na Câmara, e é também o partido do ministro da Saúde, né, que balança, mas não cai, semana sim, semana não. Quando vamos olhar para o lado essencialmente eleitoral, ou seja, a base de apoio que votaram para o presidente, as sondagens recentes de opinião, nomeadamente Datafolha e XP com o IPESP, mostram algo aí próximo de 20% dos eleitores e eleitoras que votaram para o presidente no segundo turno estão arrependidos. E essa perda, né, de apoio, ela tem se manifestado de forma ainda mais clara nas classes mais elevadas, né, nas pessoas que têm um poder aquisitivo maior. E isso é muito claro quando a gente observa agora recentemente nos panelaços, né, regiões aqui no caso de Recife, né, bairros da cidade que são mais abastados e que sabemos que majoritariamente são bairros onde moram pessoas que deram apoio ao presidente no segundo turno e que, inclusive, no caso específico de Boa Viagem, fizeram, né, manifestações recentes em favor do presidente e agora estão aderindo também aos panelaços. Basicamente, em termos da sua base eleitoral em si, o único setor da sociedade que ainda se mostra resiliente, em grande parte, são os evangélicos. Claro, ainda tem alguns setores médios ali, particularmente algumas pessoas que ganham ali na faixa dos 5 salários mínimos, trabalhadores informais, pequenos empresários, mas a grande parte do apoio do presidente é basicamente os evangélicos. E em termos políticos partidários, muito problema para construir uma coalizão mínima para conseguir governar. Olha só, o quadro do coronavírus só se agrava. No Brasil, a gente está num movimento de ascendente, né? Esses números, a tendência é que eles explodam, e o presidente da República não tem arredado o pé da sua posição de flexibilizar o isolamento social e tentar reaquecer a economia. A tendência é que esse desgaste sofrido pelo presidente, dada a sua posição, aumente? É muito provável que sim, Estela. Primeiramente, é importante a gente pontuar que, em termos internacionais comparados, o Bolsonaro ele é tido atualmente como um pária, né? Ele está sendo colocado em equivalência a ditadores como o ditador do Turcomenistão, da Bielorrússia e mesmo na Nicarágua, que, vale ressaltar, é um governo de esquerda, né, apoiado pela Frente Sandinista. Então, tanto internacionalmente falando, o presidente já tem aí visto o seu isolamento crescer ainda mais, é só olhar o editorial recente do Washington Post, relatórios do Human Rights Watch, etc. E aqui, internamente, o presidente tem colocado a aposta em níveis muito elevados. Qual é a estratégia, se é que existe eu gosto de pontuar que o presidente tem apostado. Ora, se a situação for muito trágica, ele vai argumentar de que, eu já tinha ali uma proposta que era o inverso desse isolamento, que era um relaxamento, e também ofereci lá um remédio que supostamente é milagroso. E se o cenário não for tão dramático, né, se for um meio termo, vamos dizer assim, ele vai dizer, tá vendo? O isolamento não funcionou, né? Foi um cenário que a gente poderia ter relativizado e preferimos seguir por esse caminho. O fato é que o presidente tem apostado nessa política do enfrentamento, que é muito típica de populistas, desde antes de se eleger. O presidente precisa de um inimigo o tempo inteiro. Uma hora era o PT, depois tornou-se, mais recentemente, no meio da crise, o ministro da Saúde, depois são os veículos de comunicação, e agora é toda a comunidade internacional, né? Basicamente, o que todo mundo fala é visto como equivocado. Essa é um curso escolhido pelo presidente extremamente arriscado. Óbvio que a gente não pode discutir coisas como impeachment ou renúncia em um momento como esse, mas é muito provável, né, que esses assuntos mais delicados aos olhos do presidente entrem em pauta assim que for possível falar em outros assuntos que não somente a pandemia. Nesse momento agudo, nesse momento de crise, quem
de fato, está governando no país? Olha, Estela, com clareza, e isso é problemático em muitos sentidos, é a ala militar, a cúpula militar mais próxima do presidente, que, aliás, é uma cúpula que tem até algumas afinidades com o presidente, como uma atuação no Rio de Janeiro, e alguns deles também têm formação de paraquedista. Dando nome a eles, a gente está se referindo basicamente ao Fernando Azevedo Silva, ministro da Defesa, ao Luiz Eduardo Ramos, que é da Secretaria de Governo, e também ao Braga Neto, da Casa Civil. Claro, também tem o Heleno, no Gabinete de Segurança Institucional, tem o secretário de Assuntos Estratégicos, mas esse núcleo duro desses três que eu mencionei, o Ramos, o Azevedo e o Braga Neto, têm sido frequentemente, inclusive, mencionados na imprensa, como se fosse comum manchetes do tipo: militares são contra a demissão do Mandetta. Ou seja, em qualquer democracia minimamente saudável, não é de se elogiar manchetes desse tipo. Então, se por um lado a gente consegue ver isso de forma otimista, ou seja, existe uma cúpula militar que, pelo bem ou pelo mal, está arrefecendo os impulsos delirantes do presidente, por outro lado, é extremamente preocupante que o fato de um presidente eleito não tenha sequer a caneta, no final das contas, uma caneta que ele sempre ameaça, né, a utilizar. E só para finalizar essa resposta, não é muito difícil a gente concluir que, se tem um líder que precisa dizer o tempo todo que quem lidera é ele, a gente já sabe que é um problema aí no pano de fundo maior. Renan, agora a gente tem ali no governo, se não todos, mas majoritariamente, representantes do Exército. A gente tem fora do governo Marinha e Aeronáutica. Esses representantes do governo da ala militar, que são do Exército, aqui e acolá aparecem com pensamentos, com declarações meio anacrônicas. É de se imaginar que esse pensamento anacrônico ele é hegemônico dentro das Forças Armadas, que não há um pensamento mais científico, mais democrático dentro da Marinha e dentro da Aeronáutica? É preciso muito cuidado quando a gente adentra, né, nessas searas mais delicadas que dizem respeito ao relacionamento entre os militares em geral e as instituições democráticas construídas, inclusive, na esteira do poder dos militares pós-ditadura. Uma coisa é a visão individual, né, que já foi expressada claramente por vários desses militares, inclusive os de alta patente, com um lado bom, vamos dizer assim, de que muitos deles estão na reserva. A instituição como um todo, as Forças Armadas brasileiras como um todo, eu enxergo que há, sim, comprometimento com o funcionamento natural das instituições democráticas. Claro, a gente pode discutir qual é o espaço que o nosso ordenamento institucional cede aos militares, e grande parte desse nosso ordenamento institucional reteve a influência que os militares tinham no período da ditadura. Isso é verdade. Mas eu penso que, de maneira mais pragmática, né, alguns cientistas políticos vão dizer: não, as instituições estão funcionando e qualquer, vamos dizer assim, movimento que esteja fora do ordenamento democrático tradicional, ele vai ser rechaçado ou pelos líderes políticos tradicionais ou pelas instituições, pelo judiciário, pelo Congresso. Renan, nosso tempo está se esgotando. Eu tenho mais uma pergunta para você, vou ver se você consegue respondê-la em 2 minutos para a gente fechar. A minha pergunta é a seguinte: o novo coronavírus encurtou o tempo de vida do bolsonarismo? Olha, eu não quero me arriscar tanto em dar um palpite mais decisivo, mas eu posso, pelo menos de forma mais incisiva, por outro lado, dizer o seguinte: o presidente vai sair dessa crise menor do que entrou. Ele está enfrentando problemas de todos os lados, já mencionei aqui ao longo da nossa conversa, problemas na seara internacional, no apoio político partidário. Ele está sendo, inclusive, desautorizado pelo judiciário, né, em medidas em sequência do STF, contestando, por exemplo, negociação entre patrão e empregado sem passar por sindicato, contestando a vontade do presidente de se sobrepor aos entes subnacionais. E como eu vinha dizendo, quando tudo isso passar, a política, né, o daily business, né, para usar um termo em inglês, vai voltar à pauta do dia e
presidente vai precisar negociar, tendo como um escopo de fundo um cenário de completo isolamento, tanto político-partidário, tanto institucional e tanto à luz da opinião pública internacional como um todo. Então, eu penso que ele tem bastante trabalho na frente para conseguir algo que todo político quer, que é sobreviver e manter-se no cargo a ponto de conseguir chegar em 2022 ainda com alguma força. Renan, muito obrigada pela sua participação hoje no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora.